E aí, hoje a gente vai desvendar uma questão bem interessante. Como é que a Espanha conseguiu controlar um império gigantesco aqui na América por séculos? E olha, a resposta não está só na força militar, viu? Foi uma combinação muito poderosa de política e fé. Vamos entender como essa engrenagem funcionava. Para começar, vamos pensar nessa pergunta que é a que guia toda a nossa análise de hoje. Como um império se sustenta por tanto tempo e tão longe de casa? A resposta, já adianto, não é simples. Foi um sistema bem complexo, muito bem amarrado e projetado para durar. E esse aqui é o nosso roteiro para entender esse sistema. Primeiro a gente vai ver o controle político e econômico. Depois, como a religião foi usada como uma ferramenta de poder. Aí a gente vai conectar esses dois pontos, que é a chave de tudo. E claro, vamos falar da resistência cultural. No final, um teste rápido para a gente fixar o conhecimento. Bem direto ao ponto. Então vamos começar pelo primeiro pilar que sustentou esse império todo: a estrutura política e econômica. A base de tudo. A lógica por trás disso era bem clara, sabe? Um processo com 3 passos bem definidos. Primeiro, uma forte centralização do poder nos vice-reinos, que eram basicamente grandes territórios controlados direto pela coroa espanhola. Com o controle garantido vinha o passo 2, uma exploração econômica super eficiente de tudo que tinha por aqui. E o objetivo final de tudo isso? O envio sistemático de toda essa riqueza para a Espanha. Simples assim. Então, o ponto crucial, a frase que resume essa parte, é esta aqui: administrar para explorar. Toda a máquina política foi montada com essa única finalidade econômica. Não tinha outro objetivo. Mas sabe, só controlar a terra e o trabalho das pessoas não era o suficiente. Era preciso dominar também as mentes e os corações. E é exatamente aqui que entra o segundo pilar, tão poderoso quanto o primeiro: a religião como um instrumento de poder. E a base de ideias para essa dominação tem um nome: eurocentrismo. Era basicamente a crença de que a cultura, a religião e o modo de vida europeus eram superiores por natureza. E essa ideia, claro, serviu como a justificativa perfeita para impor a visão de mundo deles sobre os povos originários. Na prática, isso se transformou no que a gente chama de conquista espiritual. O processo era bem claro. Primeiro, a catequização, ou seja, a conversão forçada das pessoas ao catolicismo. Depois, a imposição de todos os costumes europeus. E o mais importante, o uso da religião para ensinar a obediência e a aceitação dessa nova ordem. Era controle social puro. Ok, então a gente viu os dois pilares separados, né? O político e o religioso. Agora vem um momento crucial: entender como eles se conectaram para criar a fórmula da dominação total. E aqui a gente vê essa parceria em ação. Olha só que interessante. De um lado, o poder político, a coroa, usava a força para controlar o corpo e o trabalho, garantindo a exploração. Do outro lado, o poder religioso, a cruz, usava a fé para controlar a mente e a cultura, justificando exatamente essa mesma exploração. Um legitimava o outro numa aliança que era, para eles, perfeita. Resumindo em uma equação bem simples: coroa mais cruz é igual a dominação completa. Essa é a síntese perfeita de como o poder político e o religioso trabalharam de mãos dadas. Mas a história nunca é uma via de mão única. Mesmo sobre uma opressão tão forte, sempre existe reação. Vamos ver agora como a resistência surgiu de uma forma sutil, mas muito poderosa através da cultura. E isso nos leva a uma pergunta óbvia, né? Será que os povos dominados aceitaram tudo isso de forma passiva? A resposta, claro, é um grande e sonoro não. A resistência tem muitas faces e nem sempre ela envolve uma luta armada. Uma das formas mais fascinantes de resistência foi o sincretismo religioso. O que é isso? É basicamente a fusão de crenças. Por exemplo, os povos originários e africanos escravizados associavam um santo católico a uma de suas próprias divindades. Por fora, parecia que eles estavam obedecendo à nova fé, mas por dentro, na verdade, era um jeito super inteligente de manter suas tradições vivas, só que disfarçadas. Muito bem, agora que a gente viu a engrenagem da dominação e a inteligência da resistência, é hora de aplicar esse conhecimento. Vamos testar o que a gente aprendeu bem no estilo que cai nas provas e vestibulares. Primeira pergunta, de múltipla escolha. Vamos lá. Qual a principal relação entre a criação dos vice-reinos e a catequização na América Espanhola? Pensem um pouquinho. Seria a alternativa A: eram processos totalmente independentes que não tinham nada a ver? B: a religião atrapalhava a política? C: a política dava suporte à religião e a religião justificava a política? Ou D: os vice-reinos protegiam as culturas nativas?
Acertou quem marcou a letra C, exatamente o que a gente discutiu. A justificativa é clara. A estrutura política dos vice-reinos garantiu o controle, enquanto a religião oferecia a justificativa moral para esse controle. Eram as duas faces da mesma moeda da dominação. Agora, uma questão discursiva curta, daquelas para organizar as ideias. De que forma o sincretismo religioso pode ser considerado um ato de resistência? Como é que a gente organiza uma boa resposta para isso, hein? Uma resposta ideal aqui seria bem direta e objetiva. Algo como: o sincretismo permitia aos povos dominados manter suas crenças originais vivas, só que disfarçando elas com elementos do catolicismo. Era, portanto, uma forma de resistir à anulação completa de sua cultura. E para fechar, a grande ideia que amarra tudo o que a gente conversou. O ponto crucial é entender que a dominação colonial mirava o ser humano por completo. Tanto o corpo, com a exploração do trabalho, quanto a alma, com a tentativa de apagar toda uma cultura. E para a gente terminar, fica aqui uma última pergunta para reflexão. Que outras formas de resistência, além da cultural, podem surgir em sistemas de dominação? A história está cheia de exemplos. Vale a pena pensar sobre isso. A gente se vê na próxima.